Então nosso protagonista passa pela ponte como se estivesse tudo normal. E elas não acreditam no que acabaram de ver. Então elas se aproximam da ponte. E a líder resolve testar a ponte, pois ela não acredita que alguém tenha passado ali. E ela apenas coloca um pé na ponte, e toda a ponte desmorona. A cena seguinte mostra nosso prota entregando os bolinhos para um monge, que o agradece e dá ele uma gorjeta pela entrega. Vemos então que havia pessoas chamando o velhote, mas ele dizia que não ia abrir. E ele se vira para perguntar ao prota, que quando ele fosse vir amanhã, mas percebe que nosso prota não estava mais lá. E ao ver pela janela, o prota já estava indo embora. Então nos é mostrado novamente as ninjas preparando outra armadilha. Então uma delas comenta, que se aquela pessoa que passou por elas antes, não poderia ser um mestre em artes marciais. Mas a ninja-chefe irritada, fala que um mestre não deixa pegadas em seu caminho. Ela também afirma, que estas técnicas que esses artistas marciais usam, como palma do vento, e técnicas de movimento não existem. Ela fala também que elas eram arquitetas que visam transformar seu trabalho em arte. E que ela deveria parar de ouvir estas baboseiras de artes marciais e se concentrar em fazer novas armadilhas. As subordinadas pedem desculpa. Mas lá atrás vemos nosso prota novamente se aproximando. E passa por elas como se nada tivesse acontecido. Então a chefe pede que ele pare. Nosso prota para, e pergunta se ela havia falado com ele. Ela afirma que sim e o chama novamente. Então ela se vira e diz que aquilo não podia acontecer e joga uma pequena pedra no chão. E assim a armadilha se aciona com duas barras de ferro se fechando fortemente. O protagonista fica impressionado. Ela diz ao prota que isso é o que normalmente acontece quando se pisa na armadilha. O prota diz que entendeu e que é incrível, mas ele não sabe o que é. Então a ninja nervosa, o segura pelo colarinho perguntando quem era ele. Ela pergunta também, qual a conexão dele com Nuidong, a espada brutal. Pois ele estava arruinando todas as armadilhas que elas haviam preparado para capturá-lo. Então de repente o espadachim aparece logo atrás deles, perguntando a quem elas queriam capturar. E se eram elas as pessoas que ele havia visto mais cedo na ponte destruída. Pergunta também com sangue nos olhos, se aquela armadilha construída foi feita para ele. Então todas elas, assustadas com a intenção assassina do espadachim, ficam sem palavras. E sua líder fala para elas todas fugirem dali imediatamente, e elas desaparecem deixando nosso protagonista para trás. O espadachim, com uma cara medonha, fala que ele não deixaria elas fugirem, e assim ele ataca primeiramente o prota. Ué? Então nosso prota diz a ele que ele havia se enganado, mas o espadachim o ataca novamente, falando que desta vez a organização mandou alguém decente para enfrentá-lo. Enquanto ele ataca, nosso protagonista tenta explicar que não era nada disso, ele estava apenas passando por ali. Então o prota se vê encurralado ao bater em uma árvore, e o inimigo avança em sua direção para atacá-lo novamente. Mas o prota já estava de saco cheio daquela situação, e assim ele o ataca sem usar nenhuma técnica especial, destruindo o inimigo completamente. Seu corpo se moveu sozinho de novo, e o prota procura a pessoa que ele havia acabado de bater, mas não encontra ninguém na sua frente. Então ele sai correndo rapidamente, falando que ninguém havia visto o que ele fez. No entanto, as ninjas estavam espionando bem próximo dali. E uma das ninjas diz à chefe que ela havia dito, que aquele saco de banha provavelmente era um mestre incrível. Mas a chefe delas apenas observa o protagonista ir embora. Ela então pergunta às suas amigas, o que ela deveria fazer agora. E mostra ela totalmente apaixonada pelo prota. Então a cena corta para a taverna novamente, e vemos nosso protagonista comendo os bolinhos que Eren havia feito para ele. Mas neste momento vemos que as ninjas o haviam seguido, e sua líder estava espionando o protagonista. Ela fica nervosa ao saber que ele já tinha uma mulher com ele. Então voltamos ao passado, e vemos o flashback de duas crianças jogando pedra, papel, tesoura. E uma destas crianças perde. Então a criança que foi levada, pensa que se ele tivesse ganhado seu primeiro jogo de pedra, papel, tesoura, que jogou na vida, seu destino poderia ter sido diferente. Seu pai poderia não ter vendido ele para pagar as dívidas de jogos que ele tinha. E assim retornamos ao presente, e o homem fala que provavelmente não. Este homem estava preso e fadigado,
Parecia que ele havia apanhado bastante. De repente ele leva um forte soco na cara, e a pessoa que bateu nele pergunta se o calor o havia deixado louco. E vemos os guardas batendo nele, dizendo que se ele tem força para falar, use então para andar. Um dos guardas que estava mais à frente, pede aos outros que deixem-o em paz. Apesar de ele ter sido condenado à morte, eles teriam problema se ele morresse ali. Os guardas, então chamam o homem de assassino maldito, e vão para debaixo de uma árvore descansar. E o homem fadigado, continua pensando que daquele dia em diante ele nunca mais havia perdido uma partida de pedra papel tesoura. Um dos guardas pergunta para seu chefe, quanto falta para eles chegarem ao castelo, e ele responde que neste ritmo ao anoitecer. Então o homem que estava preso olha para a árvore e percebe algo. Ele se levanta, e vai em direção aos guardas perguntando se eles não querem jogar pedra papel tesoura com ele. Ele completa dizendo que se um deles o vencerem ele deixará os 3 vivos. Um dos guardas se levanta falando que eles ainda tinham muito tempo, e que ele deveria ensinar uma lição a ele. Ele vai em direção ao homem falando que as pernas não, mas o braço não teria problema. Mas neste momento uma corrente cai sobre sua face, e o puxa para cima. Os outros guardas, sem entender o que estava acontecendo, são atacados de surpresa. E o bandido é libertado por seus capangas que já o esperavam. Então vemos os guardas mortos, apenas o chefe havia sobrevivido. O chefe dos bandidos se aproxima, e mostra sua verdadeira face de uma pessoa doentia. Ele diz ao guarda, que se ele jogar pedra papel tesoura com ele e ganhar, ele poderá seguir sua vida normalmente. O guarda fica sem acreditar, e pergunta se ele estava falando sério. E ele afirma novamente, se ele o derrotasse ele o deixaria viver. Na cena seguinte, vemos os bandidos jogando os guardas de cima de um penhasco. Então os bandidos seguem seu caminho. Eles eram conhecidos como os Caveiras Brancas, um grupo de bandidos saqueadores. Eram brutais e eram temidos até mesmo entre os próprios bandidos da época, por causa de sua selvageria. Havia um rumor que seu líder tinha sido capturado. Mas quando os guardas que o escoltavam sumiram, este rumor desapareceu. Então a cena corta para uma casa abandonada no meio da mata. E lá estava o grupo de bandidos, e seu líder contava como ele foi preso. E vemos atrás deles, algumas pessoas caídas, provavelmente pessoas que eles eliminaram para se apossar da casa. Um dos capangas se aproxima e diz que ele não parece mais o mesmo. Pois ele não podia acreditar que o Ang, a mão de Yama, poderia ser capturado por fracotes, mesmo ele estando bêbado. Pois antigamente ele teria acabado com todos, antes que movessem um dedo. O líder irritado para de tomar sua bebida, e pergunta há quanto tempo ele o servia como tenente do seu grupo. E o homem o responde que aproximadamente há 4 anos. Ele diz ao tenente que 4 anos, era tempo suficiente para ele aprender que não deveria testar sua paciência. Em seguida, pergunta se ele não queria jogar pedra papel tesoura com ele, caso ele ganhasse poderia tomar seu lugar como chefe do grupo. O homem diz que não tem esta intenção, mas ele e os outros capangas percebem que seu chefe não estava blefando. O chefe finaliza dizendo que ele tem a palavra dele, e as probabilidades estão ao favor dele tenente, já que ele estava preso há um bom tempo e estava enferrujado. Mas o homem demonstra medo e diz não querer. Só que neste momento ele percebe a intenção assassina de seu chefe, e tenta sacar sua espada. Mas ela não estava mais em suas costas. Quando ele se dá conta, seu chefe já estava com a espada nas mãos dele, dizendo que ela estava bem afiada. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa é fatiado em pedaços. Então, ele encara seus subordinados e pergunta se eles haviam descoberto o paradeiro daquela pessoa, e eles afirmam que sim. Eles falam que ele estava escondido em um lugar próximo à Montanha Dragão, e que ele estava fingindo ser descendente de uma família nobre, e o local não era muito longe dali. O chefe então fala que após roubá-los, ele ainda atrevia a se passar por uma pessoa nobre, e levar uma vida luxuosa. E com muita raiva ele destrói seu copo de bebida. A cena então corta para a taverna novamente, e vemos 2 pessoas também disputando pedra papel tesoura. E uma das pessoas não tinha ganhado uma única vez, e o outro debocha dizendo que ele nunca ganharia. Então vemos que aquele que perdeu a aposta, é quem estava pagando a refeição.
O homem que tinha ganhado falava que isso se devia ao fato de ele ser melhor em artes marciais. Ele explica que o jogo tinha relação com artes marciais, e que em uma partida, aquele que tiver os olhos mais treinados pode ler o movimento que seu oponente irá fazer, e prever o resultado, ganhando assim a partida. O homem diz que isto é bobagem e da próxima vez ele irá vencer. Então vemos o protagonista saindo com mais uma entrega. E a gerente comenta que para ser um pedido grande assim deve ser o Lorde novamente, que não podia sair de casa devido à sua saúde fraca. Então a gerente disse que adoraria conhecer ele, mas ele nunca sai de casa. A cena corta para as montanhas e lá vem nosso prota correndo novamente. Os bandidos que seguiam por aquele caminho, o avistam e impedem ele de prosseguir,